Olá pessoal, tô eu de novo aqui. Não sei se vocês conseguem reparar, meu olho tá um pouco inchado, acordei assim, mas tô gravando. Por quê? Porque eu prometi que ia repostar esse vídeo. E eu vou começar assim. Tá tendo um dia ruim? Dormiu com os pés destapados? Não inventa. Não faça como eu fiz ontem. Ontem eu não tava num dia legal, cometi um erro, em função disso tomei um prejuízo. E aí decidi explorar os vícios do algoritmo do YouTube, aproveitando a polêmica com as ações da GameStop, e cometi outro erro. Um erro de interpretação que comprometeu meu vídeo. O vídeo eu fiz baseado em construções que eu já vinha fazendo, por isso o argumento é exatamente o que eu vou repetir hoje, mas eu comi uma bola ali na interpretação, por isso tive que apagar o vídeo e estou repostando agora com a informação corrigida. Então, se você assistiu o vídeo e gostou, não tem problema, o argumento é o mesmo que eu vou utilizar agora, só que mais precisamente. Se você não assistiu o vídeo e ficou curioso, também não tem problema, porque o vídeo está aí. O argumento está aí e você vai poder acompanhar o meu raciocínio e a minha contribuição sobre esse assunto. Beleza? Então, senta o dedo no like, compartilha o link nas suas redes sociais, faz com que esse vídeo chegue em mais gente, já que o vídeo de ontem já estava bombando quando eu deletei. Se você quiser ser um apoiador do canal, aqui no comentário fixado você encontra todos os links. Encontra lá também o link para o nosso canal no Telegram e o link para o meu curso em parceria com o Classe Esquerda, Classe, Estado e Moeda, Fundamentos da Estrutura de Dominação, que tem tudo a ver, mais uma vez, com o assunto do vídeo de hoje. Então vamos lá. Como eu disse ontem, é um vídeo extra em função de uma manchete inusitada. A manchete que eu mais gostei foi essa aqui. Meme do Reddit derruba fundo bilionário de Wall Street. Claro, né, gente? Não é um meme, né? Ou pelo menos não é bem um meme, embora tenha virado meme. Foi, de fato, uma ação orquestrada num subreddit, ou seja, num subgrupo do Reddit, que é um fórum de internet para discussões, uma rede social. Esse subgrupo tinha 2 milhões de usuários. E o que rolou? Um fundo de investimento bilionário, mais de um, mas vamos focar aqui em um, estava oferecendo uma opção para as ações da GameStop. Bom, a GameStop, para quem não sabe, era ou é, não dá para saber direito, uma gigante da venda de jogos eletrônicos. Sim, um shoppingzinho de fitas de videogame. Bom, acho que você já entendeu, né? Trata-se de um mercado em extinção. Este mercado vai desaparecer pela própria tecnologia, streaming, as plataformas de jogos eletrônicos mudaram e não há mais espaço para esse tipo de negócio. Por isso que as ações da GameStop só tendem a cair. Então este fundo, que é o Melvin Capital, que nós vamos usar aqui no nosso exemplo didático, que é o fundo envolvido nessa situação, estava apostando na queda das ações da GameStop. E esse foi o ponto que eu errei na hora de explicar como que se aposta numa queda nessa situação específica. Vou falar hoje de outra forma, vou tentar a partir de um exemplo didático. Então vamos imaginar assim, esses valores que eu vou dar aqui não são verdadeiros, mas servem para o nosso exemplo didático. Vamos imaginar que o fundo Melvin Capital compra por $1,5 bilhão 37 milhões e 500 mil ações da GameStop, a $40 cada uma. Só que não é uma compra normal, é uma compra para trabalhar vendido, o short, né, que é o curto da expressão do inglês. O normal é trabalhar comprado, você compra e espera a valorização da ação. Então você tem mais tempo para esperar valorizar, porque a tendência de todas as ações é a valorização. O vendido, que é o short, é uma operação mais rápida, porque tem muito mais risco, porque você está apostando na queda das ações. Como que é uma aposta simples de queda, como essa que a Melvin fez? Então, ela compra essas ações a 40,
montante alto, aqui no nosso exemplo, 37 milhões e 500 mil ações, compra essas ações, porém, com uma promessa de venda dessas ações já atreladas em contrato. Vamos botar aqui 30 dias. A partir deste momento que a Melvin compra essas ações, ela passa a operar vendido, ou seja, apostando na queda natural de ações que, como eu expliquei, no caso da GameStop, só podem cair, já que é um mercado em extinção. Só que o que a Melvin faz? Ela compra essas ações e vende antes dos 30 dias. Por exemplo, compra 40 e vende a 40, aqui no nosso exemplo. O que ela está apostando? Ela está apostando que em 30 dias, estas ações que ela comprou e vendeu a 40 não vão mais estar 40, vão estar 30, vão estar 35. E aí o que o fundo precisa fazer? Como ele se desfez das ações que comprou com promessa de vender, já com preço acordado, a ideia é, olha, se o preço cair, eu vendi lá atrás a 40, quando eu comprei, e agora eu vou vender a 40 de novo, mas o preço do dia é 30. Então eu recompro as ações a 30 e cumpro o meu contrato de revendê-las a 40, como acordado lá há 30 dias atrás. Então, por exemplo, se as ações caíram de 40 para 30, o fundo Melvin Capital, para adquirir as 37 milhões e 500 mil ações que ela tem que devolver, ela não vai gastar neste momento aquele 1,5 bilhão que ela gastou e que depois ela lucrou. Ela vai gastar 1 bilhão 125 milhões de dólares. Ou seja, nessa jogada aqui hipotética, que seria parecido com o que deveria acontecer no caso da GameStop, o fundo Melvin Capital teria lucrado 375 milhões de dólares. Tá, mas por que esses fundos criam essas opções? Bom, primeiro porque eles podem. É uma operação de baixíssimo risco. Portanto, lucro certo. Só que o que aconteceu neste caso específico? Devido à manipulação organizada lá nesse fórum do Reddit, muita gente passou a ficar comprado nas ações da GameStop. Ou seja, muita gente começou a comprar ações da GameStop, que é o que o fundo Melvin acreditava que jamais poderia acontecer. Só que se muita gente compra ações, bom, aí é lei de mercado, né, gente? O preço dessas ações sobe. A Melvin apostou na queda das ações. Tá entendendo? Tipo, no nosso exemplo aqui, ela comprou e vendeu ações a 40, esperando que quando ela tivesse que recomprar as ações para cumprir o contrato de venda, essas ações estivessem a 30 ou 35. Só que o que aconteceu? Essas ações que eram 40, que a Melvin comprou e vendeu por 40, subiram para 400, devido à especulação gerada a partir dessa ação orquestrada lá no fórum da internet. Essas ações subindo a 400 fazem com que a Melvin, para adquirir a mesma quantidade de ações para devolver, tenha um prejuízo monstruoso. Então, por exemplo, se ela gastou 1,5 bilhão para adquirir aquelas ações, agora para adquirir a 400 ela vai gastar 15 bilhões. Estão entendendo? Esse é o tamanho do prejuízo que esses grupos, sobretudo esse grupo aqui que eu estou citando, pode ter chegado a tomar. Isso mostra uma série de coisas, gente. E esse é o ponto mais fundamental do vídeo. Primeiro, não há qualquer relação entre a economia real e o preço das ações. Porque se um fórum no Reddit gigante, com gente graúda, já vou chegar nessa parte, conseguiu manipular o mercado, imaginem o que esses grandes fundos bilionários, por exemplo, esse fundo Melvin Capital, tinha ali uma avaliação de coisa de 13 ou 15 bilhões de dólares. Esses fundos facilmente manipulam o mercado. Porque, veja, quanto mais grana, mais eles podem blefar, mais eles podem manipular. Como?
a Melvin estava fazendo, apostando na queda das ações da GameStop. Quem queria apostar contra um fundo bilionário? E importante, esses fundos são abutres, que estão buscando apenas utilizar a concentração de capital que já tem para concentrar mais capital. Porque, na verdade, o que acontece nesse jogo todo da Bolsa de Valores não é reprodução do capital. O capital só se reproduz de uma maneira. D, M, D linha. Capitalista, com capital na forma de dinheiro, compra meios de produção, força de trabalho, rola um processo produtivo, é produzida uma mercadoria que é vendida, o capital se realiza e o burguês fica com mais dinheiro no final do processo do que ele tinha no início do processo. Essa é a reprodução do capital. O que acontece na Bolsa de Valores é aquilo que o Marx chamou de D'. Só que D' não é reprodução do capital, é concentração do capital. Concentração do capital. A reprodução nesse sistema, e isso eu já expliquei aqui no canal, ela é sempre jogada para o futuro. E quem que no limite garante esse jogo da realização para o futuro, para garantir que o sistema não entre em colapso? O Estado. Como? Emitindo crédito. É o sistema da moeda dívida. O Estado vai sustentando esta bolha, vai a inflando, jogando a realização do capital que é necessária para a sua saúde, sempre para um futuro que não chega. Ele faz isso pagando dívida com nova dívida, que é o sistema da dívida que a gente conhece. A gente sabe que esse sistema não gera inflação de preços. A inflação de preços é um fenômeno mais complexo. Mas percebe-se também que esse sistema vem produzindo uma persistente inflação de ativos financeiros. Ou seja, esse sistema não reproduz o capital, entretanto, ele aumenta a concentração da riqueza, que é a única coisa que acontece no mercado de capitais. A gente tem que ter uma clareza. O mercado de capitais não existe para financiar investimentos. Isso é um mito, isso é uma construção falaciosa. Da mesma maneira que aquilo que é negociado na bolsa não tem relação com aquilo que é negociado no mercado real da vida das pessoas. Só que aquilo que é negociado na bolsa pode interferir naquilo que é negociado na vida das pessoas. Então você tem bilionários brincando com a vida das pessoas, apostando na roleta, num mercado que eles querem a exclusividade para manipular. Esses fundos, eles vão crescendo sem nenhum tipo de relação com a produção material, assim como algumas empresas que também apostam nesse mecanismo para o próprio crescimento. Tá, mas por que essas coisas, tipo esse rolo todo envolvendo lá o hedge, estão acontecendo agora? Esse é um ponto para a gente pensar aqui. Porque nós estamos num momento de crise estrutural prolongada do capitalismo. Sendo assim, é necessário que os estados consigam, de alguma maneira, salvar o capitalismo de si mesmo. É necessário que os estados não apenas fiquem empurrando essa realização para o futuro. É necessário que os estados deem um jeito de começar a realizar esse capital agora. E aí, eu vou pedir para vocês assistirem ao meu vídeo sobre financiarização e crise estrutural do Precisamos Falar. Vai estar aqui no comentário fixado, também no card, e você pode conferir a playlist inteira também. Porque lá eu trato melhor desta necessidade de realização para a manutenção do capitalismo. O problema todo que está pipocando lá na Bolsa de Valores tem a ver com essa raiz. A raiz do capital não está conseguindo se reproduzir. Porque isso que aconteceu hoje com a GameStop já está acontecendo com a BlackBerry e com outras empresas no mundo inteiro. Foi dada a ideia para esses grupos.
Entretanto, a regulamentação já veio. Porque na mesma hora veio o clamor desses grupos, porque esses grupos, na verdade, só eles podem manipular o mercado. Agora está surgindo uma outra forma de também disputar essa manipulação. E aí vem o pedido de regulamentação. Então esse é o ponto que eu quero aqui deixar com vocês. Essa movimentação não é espontânea, é organizada e, no final das contas, ela serve para impor mais regulamentação sobre o mercado para que os estados continuem garantindo a expansão da propriedade privada, a expansão do capital. Eu digo que essa ação não é espontânea porque tem muita gente graúda. O Elon Musk foi lá, retuitou, mas também estava no bolo de quem investiu nisso tudo. Claro que quem entrou primeiro nesse grande esquema de pirâmide aí lucrou muito dinheiro. Mas quem entrou por último, nem por último, mas quem entrou depois das ações já infladas vai perder dinheiro. Mas são pequenos. Os grandes também entraram, também lucraram, mas mandaram um recado. O capitalismo precisa mudar para se manter o mesmo. Esse é o recado. Então, o capitalismo está forçando a sua ferramenta, o Estado, ou os Estados, as suas ferramentas, a defender a reprodução do capital, fazendo aquilo que sabem fazer de melhor, que é chantagem. Fazendo chantagem. Essas ações começam a pipocar, orquestradas, com gente graúda, para mandar um recado para o sistema de maneira contundente. Mudem e nos defendam. E nós, que queremos mais que esse sistema se exploda, o que nós temos que fazer no meio de tudo isso? Não acreditar que vai ser assim que vai se derrubar o capitalismo, não acreditar que isso é uma forma de Robin Hood do século XXI, nada disso. Isso é uma ação do próprio capital para salvar o próprio pescoço. Mudar para se manter o mesmo. O que nós temos que fazer nestes momentos é aproveitar as contradições. É isso que nós temos que fazer. Operar no meio dessas contradições para elevar o nível de consciência de classe. É isso que a gente tem que fazer. E ficar atento para não cair nas ilusões do próprio capital que se transforma para permanecer o mesmo. Valeu? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, aquela coisa toda e até a próxima.